Fala galera ligada no canal, meu nome é Fernando, este é mais um Zona Mista e hoje vamos falar de Bola de Ouro. Vamos falar da cerimônia da Bola de Ouro e principalmente das premiações que ocorreram. Foi justo? Não foi? Vamos discorrer um pouquinho sobre isso. Antes eu peço que vocês, por favor, curtam, comentem, compartilhem o canal. Você que já é inscrito, você que não é inscrito, faz tudo, mas se inscreve antes só para ajudar a gente a chegar nos 300 inscritos, tá bom? Lá em Paris, hoje, a gente teve a premiação da entrega da Bola de Ouro, que muita gente acaba focando somente no prêmio principal. Mas houveram muitas premiações e muitas coisas que a gente vai ter que conversar a respeito. Tá? E para a gente começar a falar a respeito dessa premiação que premiou alguns jogadores e gerou algumas polêmicas também, vamos começar a falar do prêmio Copa. Para quem não sabe, vou deixar até aqui a minha cola, porque aconteceu muita coisa, senão vou me perder. O prêmio Copa, ele é uma premiação, né, a entrega, o reconhecimento da melhor promessa jovem do mundo. E quem ganhou esse ano foi o Lamine Yamal. E cara, a gente já vai ter um problema com relação do prêmio Copa, e aí é minha visão. Quem não gostar, não tem problema, deixa aqui os comentários dizendo que gosta, que não gosta. A minha visão do prêmio Copa, ele precisa ser mudado. Por quê? Porque o Lamine Yamal ganhou ano passado. Se o Lamine Yamal ganhou com uma melhor promessa no passado, ele deixa de ser uma promessa, se torna uma realidade, e ele não deveria estar mais como elegível ao prêmio. Esse prêmio ele reconhece o jovem até seus 21 anos, se eu não me engano. O Lamine Yamal tem 18, então 19, 20, 21, ainda tem mais 3 temporadas para o Lamine Yamal papar tudo. Ele vai papar todos os prêmios que tiverem pela frente, porque o Lamine é um gênio. O garoto ele beira a genialidade. E aí, acaba se tornando até um pouco, peço até desculpas, até um pouco injusto com os outros garotos, né? Por exemplo, a gente tem no top 5 ali o Lamine Yamal, Désiré Doué, a gente tem o João Neves do PSG, o Estevão, que para mim foi uma grata surpresa, ele tá no top 5, e para finalizar o Kenan Yıldız, da Juventus, tá? E vamos falar um pouco do Désiré Doué. Porque para mim o Doué era para ser, tá, o grande ganhador desse ano. Não era para ser o Lamine Yamal. Quem demonstrou, o Doué apareceu, teve uma boa temporada, mais de 20 participações em gols, 2 gols no final da Champions. Sabe, era um garoto que, ele, se eu não me engano, ele saiu do Lille, ou foi do Nice, foi para o PSG gastou uma grana nele. Então, o prêmio de melhor revelação deveria ter ido pro Doué. Mas também é complicado. Porque o cara simplesmente tá guerreando, vamos dizer assim, com o Lamine Yamal. Que foi só o segundo da Bola de Ouro. É complicado. Ponto positivo, acho que foi o Estevão. Foi muito bem a 4ª posição. Ele já fez um ano bom pelo Palmeiras, no metade de ano. Tá indo bem no Chelsea também. Tá tendo o reconhecimento dos brasileiros depois do Mundial. Então acho que isso de certa forma influencia um pouco. Mas ainda houveram grandes nomes fora. Tá? A minha surpresa positiva com o Estevão foi por conta disso. Por exemplo, o Pau Cubarsí do Barcelona, ele não entrou na lista. O Dean Huijsen do Real Madrid, ele não entra na lista. E ele faz uma senhora temporada pelo Bournemouth da Inglaterra, a ponto do Real Madrid contratá-lo. Dizendo isso, a gente tem que falar agora do prêmio de melhor goleiro. Vamos falar rapidinho do prêmio de melhor goleiro. Tá entregue. Tá entregue e tá justo, tá, gente? Didi Donnarumma, Gianluigi Donnarumma foi o melhor goleiro da última temporada do mundo. Tá? Ele performou de um nível acima de todos os outros, tá? Jogou mais que o Courtois, jogou mais que o Alisson, jogou mais que o Ederson, jogou mais que o Sommer, jogou mais que toda a rapa do tacho. Não teve ninguém que jogou mais bola que o Donnarumma na última temporada. Ele faz uma grande temporada pelo PSG, ele já tinha chegado depois de 2020 ali, entre 20 e 21 no PSG, depois da Euro que a Itália é campeã. Ele não inicia bem, tem lá os seus problemas, tem as suas dificuldades. E na última temporada, na mão do Luiz Henrique, que ele vai fazer uma grande temporada. Ele vai muito bem. Pega pênalti, faz defesas milagrosas, evita placares elásticos em caso de derrotas do PSG, como foi no caso do Liverpool, por exemplo, lá no Parque dos Príncipes.
né, naquelas oitavas de final que ninguém entende, o PSG amassa e quem ganha o jogo é o Liverpool. O Donnarumma vai muito bem, mas está bem entregue. Em segundo lugar a gente teve o Alisson, e depois a gente tem o Sommer, Ian Sommer, que para mim é uma sacada genial do Giuseppe Marotta, que é o diretor executivo da Inter de Milão. Ele tem essa mania de contratar sem gastar muito e ele costuma acertar em cheio. Marotta foi muito bem. Para finalizar, a gente tem Thibaut Courtois, do Real Madrid. Foi muito bem também. Não acho que esteve no nível dos três citados acima. E para finalizar, o Yassine Bono, que é o goleiro do Al Hilal. Jogou muito tempo pelo Sevilla, fez um baita mundial. Acho que também está bem entregue. Tá? Acho que também está muito bem entregue. Finalizando o goleiro, eu vou trazer agora a polêmica, que é o treinador, né? A gente sai do Donnarumma, que foi um dos grandes trabalhos do Luiz Henrique na temporada, e o foco é o Luiz Henrique. E assim, não tinha como fugir do Luiz Henrique, tá, gente? Não tinha como fugir do Luiz Henrique. O Luiz Henrique foi o grande nome do Paris Saint-Germain na temporada, é o melhor trabalho da vida dele, o mais autoral, superando inclusive o Barcelona do trio MSN em 2015, porque o trabalho desse ano do Luiz Henrique... Ele não tinha Messi, ele não tinha Neymar, ele não tinha Suárez, ele não tinha aquela rapaziada toda. Mas ele tinha bons jogadores, ele tinha Kivic, tinha Kvaratskhelia, ele tinha João Neves, ele tinha Vitinha, Fabian Ruiz, ele tinha Barcola, Desiré Doué, ele tinha Dembélé, todos eram bons jogadores. Mas talvez esses bons jogadores, sem o grande Luiz Henrique, que conseguiu fazer o PSG jogar no limiar da sua capacidade física, talvez o PSG não chegaria onde chegou. E ainda digo mais, Luiz Henrique esse que tirou o Mbappé do PSG, tá? Deixou bem claro que o Mbappé não jogaria com ele porque ele entendia que ele queria jogadores mais operários, que trabalhassem e jogassem pelo time. Não o Mbappé que era a estrela que ou ele resolvia ou não tinha problema. Então, ainda teve essa questão. E ainda teve que chegar no Sheik Al-Khelaifi, né, que é o Sheik do PSG, peitar o Sheik e falar: aqui, meu amigo, mando eu, vou te garantir título. Não é isso que você quer? Entregou. E foi o grande nome do PSG. Se o prêmio Bola de Ouro fosse entregue ao melhor, não futebolista, mas a pessoa que faz parte do futebol, o prêmio não era para ser do Dembélé. O prêmio era para ser do Luiz Henrique. O Luiz Henrique, se ele não estivesse no PSG não entregaria os 3 títulos, a tríplice coroa que conseguiu. Ele foi o homem mais importante do PSG. Mais que o Vitinha, mais que o Dembélé. Ele conseguiu juntar todo mundo e fazer todo mundo performar no seu limiar, no seu limite físico. Muito, muito, muito bem entregue o prêmio. Pra gente finalizar agora os prêmios, né? Teve o prêmio Gerd Müller, que foi entregue pro Vitor Gyökeres. E foi um prêmio, só um reconhecimento, tá, gente? Uma congratulação. Porque o prêmio Gerd Müller, ele funciona da seguinte métrica: é quem mais faz gols. Cada gol tem um peso, cada liga tem um peso, né? A liga portuguesa, que era onde o Gyökeres veio na última temporada, ela tinha um peso de 1,5. Cada gol valia 1,5. Você multiplica o número de gols por 1,5. Na Premier League você multiplica por 2, na Liga Italiana você multiplica por 2, na Liga Alemã você multiplica por 2, em algumas outras multiplica por 2. E o cara fez tanto gol que na liga dele o reconhecimento do valor do gol é menor e o cara ainda conseguiu. E detalhe, ele enfrentou Harry Kane, ele enfrenta Erling Haaland, ele enfrenta Mbappé, ele enfrenta Lewandowski. E ele conseguiu esses números estratosféricos. Esse ano na Premier League eu acho que ele não vai conseguir manter o ritmo, até porque é a primeira temporada de Premier League do Gyökeres. Então ele vai precisar se ambientar, se acostumar a um tipo de jogo diferente de Portugal. Não é tão corrido, tão simples como é em Portugal o ritmo da Premier League. Saindo disso, a gente vai chegar e vai falar da premiação principal da noite. O homem ganhou. Eu fiquei a manhã inteira pensativo, né? Será que vai ser Yamal? Será que vai ser Dembélé? Vai ser Yamal ou vai ser Dembélé? Porque eu não via uma terceira via, uma terceira opção. Muita gente falava do Rafinha, do Vitinha. Acho que faltava e muito para o Rafinha chegar ali no primeiro lugar, tá? E eu vou explicar e esmiuçar o porquê. Primeiramente, acho que faltou o título da Champions. É um título continental que tem um peso muito grande.
O Rafinha não apareceu para a seleção brasileira. O Dembélé teve a sua importância na seleção francesa, não ganhou nada, mas ainda assim teve uma importância, levando a seleção francesa até as semifinais, por exemplo, da Nations League. Foi um dos artilheiros da França. Acho que isso teve um impacto maior. O Dembélé, além dos números que ele tem uma Champions, uma Copa da França, e eu tô esquecendo o terceiro título, mas ele tem uma Recopa Francesa, uma Copa da França e uma Champions, e um campeonato francês. Ele simplesmente ganha 4 títulos. A Recopa ela não foi contada, por isso que bateu os 3. Mas são os pormenores, tá, galera? São os pormenores. É um cara que ganhou 3/4 títulos na temporada. É um cara que tem 60 jogos na temporada. Vou até verificar aqui para vocês, para não falar besteira. Mas o Dembélé tem 60 jogos na temporada, 37 gols e 14 assistências. São 51 participações em gols. Média de 85, 0,85 participação em gol por jogo. É uma temporada absurda. E detalhe, o Dembélé também se lesionou, tanto no Mundial quanto no meio da temporada. Então, ele perdeu os jogos. E ainda assim ele conseguiu entregar. Faz uma senhora Liga dos Campeões. Se eu não me engano, 11 gols na Liga dos Campeões e 8 assistências. Vai muito bem. É o grande nome. Tem gol na final, tem gol na semifinal, tem gol nas quartas de final, tem gol contra o Liverpool que leva o jogo para os pênaltis nas oitavas de final. É literalmente algo absurdo. A temporada do Dembélé é absurda. O modo como o Dembélé conseguiu jogar, e ele estava leve. Ele estava numa temporada leve. Não era questão da responsabilidade de ser o Mbappé, ou de ser o Messi, de ser o Neymar. Não, o Dembélé estava leve. Ele jogava e as coisas fluíam de uma maneira que tudo dava certo para ele. Em segundo lugar, a gente tem o Lamine Yamal. Não tem nem o que dizer, tá? O Lamine Yamal, ele chegou ao segundo lugar. Muita gente vai questionar, vai falar por que o Rafinha não tá, por que não... É o Lamine Yamal. O Lamine Yamal da próxima geração, até o momento, é o único que eu vejo beirando a genialidade. Talvez apareça um outro, tá? Talvez apareça algum novo aí e a gente tenha que se render aos talentos dele. Mas da nova geração, Lamine Yamal é quem beira a genialidade. É um garoto que tem mais de 40 participações em gols. É um garoto que cansou de fazer gol no Real Madrid. Ele cansou. Muita gente vai falar do Valladolid, do Elche, do Albacete, dos times menores lá da Espanha. Mas verdade seja dita, ele cansa de fazer gol no Real Madrid. Ele marca contra o Atlético de Madrid. Vai bem, por exemplo, contra o Villarreal, que fazia uma boa temporada. Aí você vai na Liga dos Campeões, ele tem ótimas apresentações, por exemplo, contra o Benfica. Vai muito bem, por exemplo, contra o próprio... Falei do Benfica, esqueci. Tem o próprio Borussia Dortmund. Vai muito bem contra a Inter de Milão. Ele destrói a Inter de Milão. E ele só não garante o Barcelona porque o Sommer estava numa noite abençoada, abismal, gigantesca. Então é um garoto que tem 17 para 18, acabou de fazer 18, está no limiar da genialidade, está jogando muita bola, tem ótimos números, inclusive. Ganhou o Campeonato Espanhol, né, La Liga, ganhou Copa do Rei em cima do Real. É um garoto que ainda vejo potencial nele para ganhar pelo menos umas 3. Se ele vai ganhar ou não é outra história, porque, cara, pra quem é jogador, pra quem é novo, que nem o Yamal, a vida fora de campo, ela é muito prazerosa, ela é muito chamativa. Resta saber se ele vai conseguir lidar com a vida fora de campo, se não vão aparecer lesões que possam ceifar a carreira dele, e espero que não. Já vimos o que as lesões podiam fazer. Quem me dera poder ter visto o Van Basten hoje, seria outra época, outro joelho, outro jogador, seria maravilhoso. A gente tem um bom exemplo. Para finalizar, a gente tem o Vitinha em terceiro lugar. Acho que também está bem entregue. O Vitinha ganha tudo que o Dembélé ganhou, né? Ele ganha Champions League, Campeonato Inglês, Copa da França. Ele ganha a Nations por Portugal, sendo um dos melhores jogadores de Portugal. E é, não só em Portugal, mas no PSG, um dos jogadores que mais entrega resultado em campo. E o resultado, eu não digo número, eu digo performance. Eu digo funcionamento. O esquema do PSG funciona passando pelo Vitinha. Se você tira o Vitinha do PSG,
Não adianta, não vai. O Luiz Henrique não consegue fazer o time funcionar. Ele tem que mudar a temática, tem que mudar a métrica, tem que mudar o esquema, tem que mudar o sistema, ele tem que mudar tudo. Se o Dembélé sai do PSG, por exemplo, tem uma lesão, alguma coisa, o Luiz Henrique vai ter dificuldade, mas vai conseguir repor. A mesma coisa, acho que no caso do Rafinha, por exemplo, no Barcelona. Se o Rafinha sai, acontece de você conseguir com certa dificuldade repor. Hoje no Barcelona, por exemplo, o único cara que não dá para você repor a saída dele se chama Pedro. E aí, já que eu falei do Pedro, vamos falar um pouquinho das premiações, tá, da Bola de Ouro. Vou deixar aqui o top 10, porque eu vou comentar um pouco. Tá bem entregue o Dembélé, eu acho que não tinha o que falar, não tinha o que ir contra. Acho que a temporada do Dembélé fala muito sobre ele. Yamal e Vitinha também não tem o que falar. E pra mim vai a grande sacanagem da noite. Salah em quarto lugar e Rafinha em quinto. O Salah jogou muita bola no começo da temporada, fez um baita início de temporada, até as oitavas da Liga dos Campeões, onde o Liverpool, né, perde para o PSG, que foi o grande encontro de gigantes ali. O Salah estava muito bem e deu uma decaída ao longo dessa metade para o fim da temporada. O Rafinha não. O Rafinha se manteve num platô, ele se manteve muito bem a temporada inteira. Ele é somente o artilheiro da Champions, ele tem 23 participações em gols, ele iguala o Cristiano Ronaldo. Eu não entendo o porquê do Rafinha até aqui. O Salah ganha uma Premier League, o Rafinha ganha uma La Liga, que é menos que a Premier League, mas também ganha uma Copa do Rei. O Liverpool ganha um título, o Barcelona ganha 2. Então, por exemplo, Fernando, vejo que houve uma grande má vontade assim com o Rafinha em quinto lugar. Eu não colocaria em quinto. Para mim o Rafinha estava bem entregue em quarto lugar. E nem em quinto o Salah estaria. Tá? Para mim o Salah seria o sexto colocado. Porque em sexto a gente tem o Hakimi. E o Hakimi jogou muita bola também. Eu o colocaria em quinto colocado com o Mohamed Salah em sexto. Em sétimo a gente tem o Mbappé, concordo, tá bem entregue. Em oitavo o Cole Palmer. Aí eu acho que existiu a figura do Palmer na Conference League, que o Chelsea ganha, né? O Chelsea ganha, mas acho que não tem muita importância, porque a conferência do Chelsea é um título de terceiro patamar em prateleira internacional, Champions, Europa League e a Conference League. Tá bem lá embaixo a conferência. O Palmer faz um bom Mundial, nem é o melhor do Chelsea, mas faz um bom Mundial. Eu acho que o hype do Mundial puxou a classificação do Palmer para cima. Em nono a gente tem Didi Donnarumma, em décimo a gente tem Nuno Mendes, o lateral do PSG. Ok, tá entregue. E pra mim a aberração dessa lista é a não entrada do Pedro. Eu tiraria o Palmer, pularia o Didi Donnarumma para oitavo, pularia o Nuno Mendes para nono e entraria o Pedro. O Pedro jogou para ser top 10 do mundo, o Pedro performou para ser top 10 do mundo. Do mesmo jeito que eu falei do Vitinho, eu falo do Pedro. O funcionamento do Barcelona passa pelo Pedro. Se o Pedro não joga, a mudança de esquema do Barcelona tem que acontecer. Ele vai continuar letal, vai continuar potente no ataque, mas a mudança, a bola do meio, a distribuição, a regência de jogo muda. Eu acho que nessa daí houve erro bonito, erro grotesco, erro crasso da dona Fifosa para o não reconhecimento do Pedro no top 10 da FIFA. Mas diga você o que você achou da premiação. Rafinha merecia? Tinha que estar no top 3? Quem deveria ser o top 1 para você? Dembélé? Tinha que ser o Yamal? Tinha que ser o Rafinha? Deixa a sua opinião, deixa seus comentários aqui. Quero que cada um de vocês comente, porque por hoje, gente, eu me despeço, mas antes peço que você curta, comente, compartilhe e se inscreva no canal para a gente falar e deixar também cada vez vídeos melhores para vocês, tá bom? Por hoje, galera, é só. Eu me despeço.